era que essa pessoa era excluída da vida espiritual. Por quê? Porque naquela época, uma pessoa que tinha lepra, além dela sofrer com tudo isso, além dela sofrer de estar distante do seu lugar, da onde cresceu, distante da sua família, agora também ela carregava um fardo gigantesco em cima de si, porque ela era maldita perante a sociedade daquela época. A pessoa que tinha diagnosticada, que era diagnosticada com lepra, essa pessoa ela era vista como malvista, um maldito, uma pessoa pecadora, uma pessoa errônea, uma pessoa condenada à morte, não simplesmente pela enfermidade que carregava no seu corpo, mas simplesmente por causa que Deus determinou assim, que essa pessoa, porque ela pecou, porque ela errou, porque seu pai errou, porque a sua família errou, ele nasceu assim, ou de repente foi diagnosticado assim durante a vida, e ela era pecadora, ela é considerada impura. É por isso que de repente quando você for ler sobre os leprosos, quando você lê aqui sobre os 10 leprosos, e quando você lê a outras passagens que fala, quando Jesus chegou um homem que tinha lepra e se aproximou perante Jesus. Por isso que quando você lê lá, você vai ver que a palavra lá nunca é usada curado. A palavra usada não é curado, a palavra usada é limpo, é purificado. Porque geralmente a pessoa que tinha lepra, aqueles que de repente em um estágio menor, que de repente se recuperava, que os sacerdotes da época falavam, olha, não, realmente ele recuperou, essa pessoa era purificada. Era como alguém que tinha alcançado o perdão de Deus. É alguém que tinha alcançado o perdão do Senhor e por isso ela estava agora sã. Se não, era porque Deus tinha condenado ela à morte. Mas se nós formos colocarmos aqui, porque eu falei que era uma enfermidade que geralmente era colocado para longe, e essa pessoa era colocada para longe para morrer. E era assim, irmãos. Você colocar de 1 a 10, a 9, apenas um estará, e olhe lá. Naquela época, era uma enfermidade muito, muito cruel, a dificuldade na época de tratamento era muito grande. Hoje ainda não. Hoje já tem mais controle sobre ela, já é um tratamento totalmente diferente, mas naquela época não. E é nesse contexto que Jesus chega na vida daqueles homens. Entretanto, a palavra do Senhor, se você até quiser deixar a sua Bíblia aberta, o seu aplicativo aberto, nós vamos caminhar por esse texto. E aí, entretanto, eu quero dizer para você que a palavra do Senhor vai dizendo aqui no versículo 11: aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Olha que coisa interessante. Não era do costume dos judeus passar por Samaria. Não era do costume. Os judeus, eles tinham uma rixa muito grande, e eles tinham um preconceito muito grande com os samaritanos. Isso não era da época de Jesus, é algo que vem lá de trás. De quando o Império Assírio adentrou lá no Reino do Norte e devastou tudo. E aí quando a Síria tomou conta ali de tudo ali, os judeus que moravam ali começou a se misturar. Então os judeus realmente, os descendentes, os verdadeiros descendentes de judeus, eles tinham uma rixa muito grande, eles não concordavam e eles não enxergavam essas pessoas como puras. Eles tinham os samaritanos como impuros. E não só isso, a questão dele não era simplesmente uma coisa de achar, de pensar religiosamente, não era simplesmente isso, não, era uma questão de não ter contato mesmo, é de não chegar perto, é de realmente não está na presença. Por isso que tantas vezes, quando Jesus se refere com os samaritanos, fala de samaritanos, existe um pensamento na época tão assim incrédulo. Jesus está conversando com a mulher perto do poço de Jacó, as pessoas ficam incrédulas. Como pode? Você é um homem judeu,
judeu falar com uma samaritana, porque era uma coisa nojenta, era uma coisa muito ruim da parte de um judeu se conversar com um samaritano. E o samaritano não era diferente, ele olhava para o judeu da mesma forma. Era daqui para lá e de lá para cá, da mesma forma, acontecia no mesmo estado. Então não era comum um judeu passar por Samaria. E olha só que interessante, Jesus, ele resolve ir para Jerusalém e ele vai passar por onde? Por Samaria. E eu vou te falar uma coisa mais interessante ainda. Se você voltar uns capítulos aí, e você ir lá em Lucas 9, que é a partir do versículo 51, do 51 ao 54, você vai ver que uma certa vez Jesus está agora querendo ir para Jerusalém, e ele manda que os discípulos vá preparar um lugar para ele pousar. E os discípulos, eles chegam em uma aldeia de Samaria para preparar um lugar para Jesus. E quando chega lá, os samaritanos, o que eles fazem? Bom, aqui vocês não podem ficar. E ali naquele momento ali, porque viu, os samaritanos olhou o aspecto, né, de Tiago e João, se eu não me engano, e aí falou, não, aqui vocês não podem ficar. Tiago e João saiu, se retirou, ficou muito nervoso com aquela situação. Para você ter ideia da raiva deles, da ira deles naquele momento, eles voltaram para Jesus e falou, Jesus, olha, eles não vão nos receber lá, e é o seguinte, você quer que nós falamos igual Elias lá, pedimos para que Deus mande fogo do céu e consuma eles? Eles ficaram tão revoltados com aquela situação, e aí Jesus falou, não faça isso. Eu não vim para destruir nada, eu vim para salvar. E aí Jesus pegou e passou e foi pousar em outro lugar. Você veja bem, mesmo diante de uma situação assim, Jesus, ele voltou àquele lugar. E quando eu leio isso, quando eu leio essa palavra, e eu vejo que o nosso Jesus, ele não faz nada assim, do nada. É sempre com um propósito, é sempre com alguma razão. Você lê o Evangelho, você vai ligar uma coisa a outra. Você nunca vai ver uma coisa assim, retirada, não, é sempre uma coisa liga a outra. Se de repente você compreende um texto bíblico e você acha um embasamento bíblico só naquele texto, descarta. Porque um texto tem que ligar com o outro. A Bíblia tem concordância. Ela tem concordância no Novo Testamento, no Velho Testamento. Ela está ligada entre todas as partes. Foi como o Diógenes falou hoje para nós, hoje de manhã. O que diz lá em Apocalipse, não pode tirar um tio, não pode tirar uma vírgula, não pode tirar uma letra. Tudo tem uma ligação, uma coisa com a outra. E é dessa forma que eu creio. Eu creio que Jesus quis passar por Samaria naquele dia porque ele tinha uma razão. Ele queria curar aqueles homens. Ele queria realizar um milagre naquele dia. E como eu sei disso? Eu sei disso porque no versículo 12 diz: e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Pense. Saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Jesus não foi na direção deles. Eles saíram ao encontro de Jesus. Eles saíram. Será que esses homens, eles sairiam de qualquer forma? Não. Eles não sairiam de qualquer maneira. Esses homens saíram e foram ao encontro de Jesus, porque com certeza ele já tinha ouvido a falar desse homem que podia fazer o impossível acontecer. Eles tinham ciência disso, com certeza eles tinham certeza disso. Eu tenho no meu coração, ao ler essa palavra, ao ler isso, e a entender da forma que Jesus age, eu tenho no meu coração que esses homens viviam a expectativa de encontrar esse homem, que dava vista aos cegos,
que fazia os surdos ouvir, que fazia os paralíticos andarem, e que fazia os mortos ressuscitar. Eu acredito que eles ansiavam por esse momento, de repente um dia qualquer esse homem aparecer por ali, ainda que não tinha uma certeza absoluta que ele apareceria, mas o que eles poderiam acreditar se eles já estavam condenados à morte? Qual é a esperança que eles poderiam ter se eles já estavam condenados à morte? Eu acredito que eles, condenados à morte, eles já cientes que estavam ali, prestes a qualquer momento a morrer, a desfalecer, ao ver o seu corpo desfalecer, eles tinham a esperança que esse homem chamado Jesus passava por aquele local, um dia passasse por aquele local. E eles pegam, com certeza eles ouviram isso, com certeza alguém disse para eles: para vocês não tem jeito, para vocês não tem mais solução. E quando eles estavam lá, prestes a morrer, prestes a entregar os pontos, eles ouviram falar de um homem que tudo podia fazer, de um homem que tudo podia realizar. Eles ansiavam por esse encontro. E quando Jesus entra na aldeia, eles saem ao encontro de Jesus. Eles vão ao encontro de Jesus. E quando eles saem ao encontro de Jesus, eles param de longe. Perceba isso. Versículo 12 ainda, ele está dizendo que eles vão ao encontro de Jesus. Mas eles param de longe, porque eles sabiam que eles não podiam se aproximar. Existem pessoas que dizem que a regra era o seguinte naquela época: se não estivesse ventando, podia ficar 2 metros de distância. Se estivesse ventando, teria que ficar 45. Eles param de longe. E quando eu leio isso, eu penso que aqueles homens, a primeira coisa que eles fizeram era sair ao encontro de Jesus. A segunda coisa que eles fizeram era fazer tudo o que estava ao alcance dele. Até onde eu posso ir? Eu posso ir até aqui, então é até aqui que eu vou, em busca do meu milagre. O que eu posso fazer para que Deus mude a minha história, para que Jesus mude a minha história, para que Ele mude a minha vida? O que eu posso fazer é isso? Então eu estou aqui, eu estou pronto, eu estou fazendo. Isso me faz recordar aquilo que está escrito em 2 Reis, capítulo 5, acerca de Naamã, a qual um dia ouviu dentro da sua casa que se ele estivesse lá perante o profeta que estava lá em Samaria, ele poderia ser curado da sua lepra. Logo o rei pega e manda uma carta e envia Naamã para colocar Naamã perante o profeta. Eu estou resumindo para a gente correr. E aí Naamã, ele espera chegar lá em Samaria e ele espera que o profeta vai colocar a mão na cabeça dele. Vai colocar a mão na cabeça dele e vai dizer assim: ó, você está purificado da sua lepra, pronto, vai para a sua casa. E ele achou que ele ia sentar com o profeta e que ele ia conversar. Ele achou que ele iria trocar uma ideia com o profeta. Ele achou que o profeta iria olhar nos olhos dele e de repente falar: nossa, você é um homem excelente. Pena que é leproso, como a palavra diz. Mas hoje Deus vai mudar a sua história. Ele pensou que ia ter um tete-a-tete, mas para a surpresa de Naamã, quando Naamã chega lá diante do profeta, o profeta nem recebe ele, manda um mensageiro, manda Geazi lá e dizer para ele: olha, fala para ele ir lá dar 7 mergulhos no Jordão. Quando o profeta fala isso, Naamã fica desconjurado e ele fala: poxa, eu pensei que eu ia chegar aqui, ia ser assim, 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 assim. E de repente eu chego aqui, o cara nem me recebe, manda eu tomar banho, e tomar banho ainda num rio mais sujo que tem aqui, tem tantos rios mais limpos aqui, e ele está revoltado com aquela situação. E no versículo 17, se eu não me engano,
os que estavam ali junto com eles, os auxiliadores dele ali, falaram para ele: mas peraí, você saiu de lá, você veio até aqui, ele só está pedindo para você ir lá no, dar 7 mergulhos, vai lá, o que te custa? Aí depois ele para, ele pensa, a coisa não está acontecendo do jeito que eu quero, mas eu vou lá. E aí ele vai lá, dá 7 mergulhos, como o profeta falou, e no 7 mergulho, a pele dele é curada e o corpo dele é purificado, totalmente. A sua pele era como uma de uma criança, como de uma criança. Pense nisso. O que você é capaz de fazer para que Deus mude a sua história? O que eu fiz, o que você fez para que Deus mudasse a sua história? De repente alguém está aqui e as pessoas não têm noção do lugar aonde você foi, o quanto você teve que descer para você estar onde você está hoje. Às vezes as pessoas olham o Diógenes hoje e falam assim: nossa, Diógenes assim, tal, mas não imagina aonde foi que você chegou para ter esse encontro, o limite que você chegou. Não conhece a sua história, conhece momentos. As pessoas nos olham e simplesmente não imaginam os caminhos que nós trilhamos para ser quem nós somos hoje, para estar no lugar aonde nós estamos hoje. Não tem noção. Então as pessoas pensam que as coisas acontecem assim. Não, não acontecem assim. Como aqueles leprosos que foram até o lugar permitido, é necessário que é necessário que você, é necessário que nós, você que está em casa, vai até o limite para estar na presença de Jesus. Faça mais, faça mais, vai até um limite, até o último respiro, até a última força. Vai até o limite, faça tudo para estar na presença de Jesus. Tudo para estar na presença de Jesus. Alexandre, eu já estou. Continue até o limite. Não tem como nós recuarmos, não tem como nós folgarmos agora. Não tem como nós colocar a mão no freio, não tem como descansar, não tem como tirar a mão do arado, não tem como. Temos que prosseguir. Sempre no limite, sempre até o limite, sempre até as últimas consequências, sempre. Não podemos recuar. Temos que continuar. Se você é alguém que me ouve nessa noite, quer mudar de história, quer mudar de vida, quer mudar de situação, não basta simplesmente dar um passo. Tem que ter coragem para caminhar mais uma milha, se necessário. É preciso caminhar um pouco mais, é preciso andar um pouco mais. Se nós de repente já estamos confortáveis, achando que nós já chegamos aonde que nós deveríamos chegar, eu estou aqui para dizer essa noite que não. Falta ainda muito caminho por percorrer, existe ainda muito obstáculos para ultrapassar, existe muita coisa ainda para Deus realizar na minha vida, na sua vida. Nós temos que ir até o limite, até o limite. Aqueles homens, eles ouviram a respeito de Jesus, eles foram ao encontro de Jesus, e eles foram até o limite para estar na presença de Jesus. A quarta coisa, quando eles chegaram no limite, eles clamaram a Jesus. E eles disseram aqui no versículo 13, e levantando a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles sabiam com quem ele estava falando. Eles sabiam falando. Eles estavam aguardando ele. Quando eles estavam agora na presença de Jesus, eles disse: tem misericórdia de nós.
Queridos, há uma palavra, um versículo, capítulo 6 de Mateus, eu não vou lembrar o versículo agora, que diz assim: se a luz que há em ti é trevas, quão densas trevas. Eu vou repetir: se a luz que há em ti são trevas, quão densas trevas são. Alexandre, o que quer dizer isso? Se eu acho, eu estou seguro que eu estou carregando a luz disso, mas eu estou em trevas, quão densas. Se eu estou doente, eu não percebo que eu estou doente, quão densa essas trevas. Se eu estou vivendo em pecado, mas não estou ciente de quão densas trevas. Se eu estou querendo comer as comidas dos porcos, desejando comer as comidas dos porcos, e não tenho noção porque eu cheguei nessa situação, quão densas trevas são. Jesus, tem misericórdia de nós. Isso é reflexo de alguém que sabe que precisa de alguém que precisa realmente de um milagre da parte de alguém que está ciente, está convicto da sua situação. Deixa eu te falar uma coisa. É possível nós caminharmos a vida inteira na igreja. É possível nós caminharmos a vida inteira fazendo parte de uma membresia de uma igreja. E de repente, um dia ouvir da parte de Jesus: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Mas em teu nome eu preguei, em teu nome eu cantei. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. E a luz que há em ti são trevas, quão densas trevas. E nessa noite, eu e você tenha ciência do lugar aonde nós estamos. Você que assiste aí na sua casa, tenha ciência do lugar aonde você está. E tendo ciência do lugar aonde você está, que você possa ter a ciência e você fazer como aquele filho pródigo, dizer: ai de mim, eu vou perecer aqui. Não, por que eu vou perecer aqui? Na casa do meu pai eu tinha tantas coisas. Eu vou me levantar daqui e eu vou ir até o meu pai. Eu vou pedir perdão a ele, vou pedir perdão a Deus, e vou dizer para ele: não foi ele que me jogou nessa vida, não foi ele o causador, não foi o fulano, a culpa não é dos meus amigos que só estavam comigo porque quando eu tinha dinheiro, a culpa não era das mulheres que se aproveitaram de mim, não, a culpa não é fulano, não, a culpa é minha. Foi eu que desprezei a casa do meu pai, foi eu que saí do lugar aonde eu estava. Foi eu que era feliz e não sabia que era feliz e quis descobrir felicidade em outro lugar. Queridos, por que eu digo isso? Há tantas pessoas apontando para alguém, apontando para uma situação, apontando para o fulano, apontando para uma instituição, para uma igreja, uma denominação, e ele aponta, mas ele nunca se acha. Mas quem dera a Deus nessa noite, que através dessa palavra, que o Espírito Santo faça os seus olhos se abrirem, e que nessa noite você se ache, e que você se enxergue, e se uma vez enxergando, uma vez se vendo, uma vez realmente contemplando Jesus, você olhe ele, Jesus, como um espelho, e olhando para Jesus, vai refletir você, e você vai enxergar, e você vai gritar, como Isaías gritou: ai de mim que vou perecendo. Porque eu sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Nessa noite, que o Senhor te alcance, e Ele te alcançando, que os seus olhos sejam abertos, e que você tenha ciência, e que você, uma vez tendo ciência, você diga: Jesus, tem misericórdia. Quando eles falam isso, Jesus fala para ele, versículo
15, ou melhor, versículo 14. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Queridos, não é fácil orar. Mas a palavra do Senhor, ela diz assim: olha, quando você for orar, você entra dentro do seu quarto, e o seu Deus, que te vê em secreto, te recompensará. Às vezes nós estamos orando e parece que Deus não. Às vezes nós estamos falando e parece que nada está acontecendo. Às vezes nós estamos clamando e está chorando e parece que as nossas lágrimas estão caindo no chão e para nada estão servindo. Todavia, o meu Deus, o seu Deus, todavia, o nosso Jesus, Ele está nos vendo. Ele está nos. Aqueles homens estavam clamando e Jesus estava vendo. E quando Jesus está vendo ele, Jesus fala para ele, ó, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Sabe, nem sempre quando nós clamamos, Deus dá a resposta que nós queremos. Nem sempre quando nós pedimos A, Deus realmente dá A. Na maioria das vezes, escute isso, eu já falei isso, mas eu vou repetir, para que eles de repente não ouviram. Às vezes nós estamos clamando a Deus e dizendo: Deus, eu quero ir para Maringá. Eu quero ir para Maringá. Senhor, me leva para Maringá. Eu estou orando isso e eu estou dizendo que essa é minha realização. Eu estou dizendo que esse é o meu sonho. Deus, eu quero Maringá, eu quero Maringá, eu quero Maringá. E aqui no meu subconsciente eu falo para Deus: Deus, é tão fácil. É só chegar em Marialva. Marialva, Sarandi, pronto, estou em Maringá. E esse Deus que nos vê em secreto, o nosso Senhor Jesus, Ele fala assim: ok, vou conceder o que pede o seu coração. Não é isso que o Salmo diz? Deleita-te no Senhor e Ele te dará o que deseja o seu coração. E aí Deus fala para você assim, você esperando Deus falar, hashtag partiu Marialva. Jesus fala para você, hashtag partiu Jandaia. Você fala: Deus, você está brincando. Eu falo que eu quero para Maringá, você está me mandando ir para Jandaia. O Senhor está errado. Senhor, daí eu quero ensinar ele e dizer para ele: Senhor, é por aqui, ó. Você vai aqui, ó. Vai aqui Marialva, aqui é pertinho. Aí passa Sarandi, vai para Jandaia. Eu estou relutando e tal, não estou entendendo nada. E ele fala: vai para Jandaia. E aí eu relutando, meio sem saber e tal, eu obedeço ele, mesmo reclamando, murmurando, vou para Jandaia, chego em Jandaia, e aí, Senhor? Hashtag partiu direto para Marialva. Ele fala, pegar o contorno ali por fora e nem passar por dentro de Mandaguari, já cair lá em Marialva. Ele fala: não, hashtag partiu Cambira. Cambira, Senhor. Cambira. Quando chega em Cambira, ele fala: vai para Apucarana. Quando de Apucarana, ele fala: vai para Arapongas. E aí eu falo: Senhor, mas o Senhor está dando uma volta, um negócio parece que era simples, simplesmente aqui. E ele fala: sim, então faz o seguinte, vai para Astorga. Aí você vai para Astorga e você chega lá em Astorga, daí ele fala assim: ó, vai agora para Iguaraçu. Aí você chega em Iguaraçu e de repente ele fala: hashtag partiu Maringá. Eu geralmente, nós clamamos para ele uma coisa e ele nos responde outra. Pensa esses leprosos. O que esses leprosos queriam ouvir? Eles queriam ouvir: seja purificado agora. Mas Jesus fala para eles: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aí a palavra diz assim: e acontecendo, e indo eles, ficaram limpos. Às vezes nós não entendemos o que Deus está falando conosco.
Às vezes nós não entendemos porque nós pescamos a noite inteira, a noite inteira, a noite inteira, e mesmo assim, Deus ele fala para nós: joga a rede uma vez, agora joga a rede. Nós temos experiência, nós temos sabedoria no assunto, nós sabemos como negociar, nós sabemos como falar, nós sabemos como agir, nós sabemos tudo. Deus pega, fala para nós: faça. Nós temos todos os motivos para dizer para Deus: não, Deus, não. A minha experiência me diz que não, eu não preciso, para ir para Maringá, eu não preciso ir para Jandaia. A minha experiência me diz que é só ir para Marialva e depois partir o Maringá. Quando eu e você simplesmente diz: seja feita a tua vontade, o milagre acontece. Escute isso. É preciso mais fé para dizer: seja feita a tua vontade, do que fé para dizer: Deus, me dá isso, me dá aquilo. Eu vou repetir. É preciso mais fé para dizer: Senhor, não está do jeito que eu quero, não está na maneira que eu esperava, Senhor, não está acontecendo da forma que eu achei que ia acontecer, mas todavia, seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. É preciso mais fé para se render ao Senhor, render a sua vontade, do que ficar gritando, saltando, esperneando, que quer algo da parte. E aqueles leprosos, quando Jesus disse para eles: ide até os sacerdotes, porque era necessário que isso acontecesse, eles foram. E quando eles foram, o milagre aconteceu. Quando o milagre aconteceu, nós vamos ler agora do versículo 15, que diz: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Escute isso. O fato das coisas estar bem na sua casa, o fato das coisas estarem bem na sua empresa, o fato das coisas estarem bem no relacionamento, não quer dizer que você está aonde Deus deseja que você esteja. O fato das coisas caminharem bem não quer dizer espiritualidade ok, não quer dizer presença de Deus. Você se lembra daquela vez que o povo de Israel está ali perante a terra de Canaã, e Deus fala para eles: olha, eu vou te dar tudo o que você quer, mas a minha presença não vai com você. Você lembra disso? O fato das coisas estar tudo ok para você não quer dizer que Deus está com você, não quer dizer que você está na presença de Deus. Ei, ok, pense nisso. De repente você está buscando algo, e de repente você já buscou algo e você conseguiu esse algo. E de repente esse algo, ao invés de te aproximar de Cristo, esse algo te afastou de Cristo. Você sabe aquela pessoa que vem na igreja e busca Deus para que Deus dê um carro para ela, porque quando tiver um carro, tudo vai se tornar mais fácil. No dia de chuva ela vai poder congregar, no dia de chuva ela vai poder até dar carona para alguém, e ela vai poder vir para a igreja. E quando Deus dá o carro para essa pessoa nunca mais volta para a igreja. Você sabe aquela pessoa que muitas vezes ela está em busca de um trabalho, porque ela precisa de um trabalho para se manter e para manter a sua família. Deus me dá, e quando o trabalho chega, ela tem tempo para o encarregado, ela tem tempo para o chefe, ela tem tempo para o gerente, ela tem tempo para o patrão, mas ela não tem tempo para Deus. Você sabe aquele caso em que você conhece, que você já sabe disso. De repente você está me assistindo e você sabe disso, que de repente você recebeu algo maravilhoso, e esse algo maravilhoso não te aproximou de Cristo, todavia te levou para longe de Cristo.
era para facilitar a sua vida com Cristo, era para facilitar o seu relacionamento com Deus, era para facilitar a sua caminhada com Cristo, mas aquilo que aconteceu te afastou. Hoje você está comendo bem, está bebendo bem, está se vestindo bem, está indo nos melhores lugares, mas não tem tempo para aquele que te proporcionou tudo isso. Você tem noção disso? Será que eu estou no lugar aonde Deus deseja que eu esteja? Que você está no lugar aonde Deus esteja? Será que Deus realmente pode dar aquilo que eu estou buscando? Será que Deus pode te dar aquilo que você está buscando? Será que de repente aquilo que Deus te deu, que Deus me deu, está mais me afastando do que me trazendo para a presença de Deus? E eu não digo simplesmente de estar aqui dentro do templo, mas eu estou falando de comunhão. Você sabe da sua vida com Deus? Não é necessário bater a carteirinha e dizer, hoje eu vim, oi pastor, beleza, obrigado. Não, eu estou falando de caminhada com Deus. É saber que você está indo trabalhar porque Deus te sustenta. É saber que as coisas acontecem, não é porque você é forte, não é porque você é inteligente, não é porque você é o bom da boca, não, é porque tem um Deus poderoso que te sustenta. E que sem Ele você não é nada e nem ninguém. As pessoas dizem que você é o cara, as pessoas dizem que você é uma mulher perfeita, como pode? Não, claro, tudo é normal que as coisas aconteçam para você, mas você é ciente, você sabe que não é a sua beleza que mantém o seu casamento, você sabe que não é o seu corpo, você sabe que não é o seu perfil, que não é a sua personalidade, não, é a pessoa de Jesus Cristo que mantém. Veja, Jesus mandou os 10 irem, e quando um deles percebeu que estava são, ele retornou, e no versículo 16 ele diz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. Você pode se colocar de pé? Queridos, o versículo 16, ele fala de alguém que sabe que o milagre só é milagre se nós estivermos com Jesus. A bênção só é completa se Jesus estiver junto. O milagre só tem sentido na minha vida, o milagre só tem sentido na sua vida, se nós estivermos na presença de Jesus. E esse homem retornou para a presença de Jesus. Pense comigo aqui um pouquinho, viaja comigo um pouquinho. Eu, quando estava em São Paulo, uma situação bem difícil, bem complicada lá, nós vivíamos. E tinha um amigo meu, Ramon, ele de repente, uma hora pode ouvir isso, e ele era um rapaz lá da rua, que ele tinha, os pais deles tinham uma condição melhor. Então, para mim, quando a Ana e o Sérgio convidavam a minha pessoa e meus irmãos para ir em algum lugar, era uma festa. Entrar dentro de um Corcel 2 azul e sentar no banco de trás e ficar olhando para trás os carros passando, era uma sensação maravilhosa. O Ramon, ele ganhou uma Caloi Cross. E a minha vontade era andar naquela bicicleta. E eu não queria nenhuma bicicleta, sabe? Às vezes você fica tão impossibilitado de viver as coisas, escute isso, porque isso fala daqueles leprosos, pessoas que não têm sonhos grandes, pessoas que sonham com o mínimo, a maioria dos brasileiros, eles não querem uma vida farta, rica, a maioria deles só querem se manter.
querem poder chegar em casa, se alimentar, poder sentar no sofá e assistir. A maioria. Tem uns loucos aí que está correndo a torto e direito para ficar rico e não sei o quê, mas a maioria só quer se manter. Porque dependendo do lugar onde você está, o mínimo que você alcançar já será tudo. Já será tudo. E a minha vontade era só que o Ramon falasse para mim: Alexandre, quer dar uma voltinha na bicicleta? Eu não queria nem uma bicicleta igual a dele, porque não tinha condição nenhuma. E aí esse rapaz, ele pensa, era uma benção, Diogo. Tudo que ele ia comer, ele falava: eu quero que o Chiquinho vai lá comer com a gente. Ele ia comer Danone, ele queria que nós ia comer junto com eles. Rapaz, Danone, iogurte. Tudo que esse menino ia comer, ele só comia se nós estivermos juntos. Então, para nós era um milagre toda vez. E a bicicleta dele era a minha bicicleta, porque ele deixava eu dar uma volta, ele deixava meus irmãos dar uma volta. Nós íamos até, andava 100 metros e voltava feliz. Andamos de bicicleta. Andamos de bicicleta. Passou-se o tempo, nós viemos para o Paraná. Cheguei aqui no Paraná em 98. E um dia, cultuando na igreja presbiteriana renovada, chegando ali de bicicleta, eu falei para Deus assim: Deus, cheguei ali vários carros estacionados, e eu falei: Senhor, dá um carro para mim, Senhor, porque quando o Senhor me dá um carro, eu vou poder vir mais vezes aqui. Eu ia lá toda terça-feira, tempo do pastor Laércio, gostava daquele homem. E aí, passou-se o tempo, Deus permitiu que eu alcançasse um carro. Consegui comprar o meu Passat. E uma certa terça-feira, eu estava sentado no sofá, e de repente, o Espírito Santo me incomodou e disse: você não vai na igreja hoje? E eu falei: não, hoje não. Aí o Espírito Santo me fez olhar na direção da garagem, e aí o Espírito Santo falou para mim: o que você vê? Eu falei: eu vejo o carro. E aí o Espírito Santo: tá, você está vendo o carro, e o que mais? Para aquele carro andar, o que precisa? Eu falei: combustível. O Espírito Santo falou para mim: tem combustível? Eu falei: tem. E por que você não quer ir? Aí o Espírito Santo não esperou responder, e ele disse: aquele dia que você chegou lá na porta da presbiteriana renovada e pediu um carro, você tinha o mais importante e não sabia, que era a vontade. Com a vontade, Alexandre, você vai de a pé. Com a vontade você vai de bicicleta. Com a vontade você vai de carro. Sem vontade você não vai nem de avião. Escute isso. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei como você está, você que me assiste. Talvez você ache que não tenha nada. E talvez você ache que está destinado ao fracasso na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na sua vida espiritual. Eu quero te dizer uma coisa: você acha que não tem nada. Todavia, se você tiver vontade, simplesmente vontade nessa noite, Deus pode mudar a sua história. Ele pode mudar a sua história. Escute, você acha que tem pouco? Existem nesse momento pessoas fazendo o extraordinário com aquilo que você acha desprezível. Existem pessoas fazendo coisas extraordinárias com aquilo que você acha desprezível.
Você que acha que só tem uma bicicleta, tem gente fazendo coisa extraordinária com uma bicicleta. Porque não é a sua condição, não é o seu intelecto, não é, mas é em quem você acredita que pode fazer algo por você. Independente de onde você esteja, onde você está, se você acreditar e se você quiser que Deus mude a sua história hoje, não é amanhã, não é depois, é hoje, é agora, é no momento dessa mensagem. Jesus vai ao seu encontro. Só para finalizar, a lepra, ela era a doença que mais tinha conotação com o pecado. O pecado, ele nos aprisiona. Como a lepra, o pecado nos separa das pessoas, nos separa da nossa família, nos separa dos nossos amigos. Aí você diz assim: é porque fulano falou isso. Não, não é pecado, irmão, o nome é pecado. É o pecado que separa as pessoas, é o pecado que coloca uma barreira e diz: você só vai até aqui. É o pecado que mata, é o pecado que nos separa da presença de Deus. Todos nós, todos, absolutamente todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23 diz: todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas como aconteceu naquele dia, naquela aldeia de Samaria, Jesus veio, um dia foi ao meu encontro, um dia foi ao seu encontro, e hoje Ele vai ao encontro, aonde for que você esteja. Se você gritar e dizer: Jesus, tem misericórdia de mim, não importa quão segregado você esteja, hoje Ele te alcança. E hoje Ele purifica o seu pecado, hoje Ele te restaura, e hoje Ele vai dizer para você o que Ele disse para aquele leproso: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Feche seus olhos. Pai, graças nós te damos por essa noite, graças nós te damos pelo privilégio de poder te servir, de poder estar na tua presença. Oh Deus, seja lá onde for que esteja esse homem, essa mulher nessa noite, oh, que a tua luz brilhe, Senhor, que os olhos sejam abertos, que ele recobre a consciência, que ela recobre a consciência, e hoje, a partir de hoje, pare de apontar fulano, pare de apontar circunstância. Que hoje, nessa noite, aonde for que ele esteja, que ela esteja, que ela possa dizer: tenha misericórdia de mim, Jesus. Oh, e no momento que ela dizer isso, no momento que ele dizer isso, Senhor, purifica os pecados. Sara a vida dessa mulher, sara a vida desse homem, purifica, Senhor, completamente, limpa, Senhor, restaura. Oh Senhor, e que a tua salvação chegue nesse lar, que a tua salvação chegue nessa família, e que hoje e eternamente o teu nome seja glorificado, Senhor. É a minha, Senhor, é a nossa oração, para a glória do teu santo nome. As suas palmas louva e exalta, Senhor.